Olá pessoal, aqui é Rafael da Manete Estúdio Criativo, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos trabalhar com horários, ok? Iremos fazer alguns cálculos básicos de horários, somatória ou até mesmo subtração, tá? Baseado em folha de ponto ou cartão de ponto, ok? Então vou dar alguns exemplos e eu espero que eu consiga alcançar o máximo de dúvida possível, ok? Vamos lá então? Bom, eu preparei duas folhas de ponta aqui, eu vou trabalhar com essa daqui primeiro, ok? Fiz uma pequena folha de ponto para demonstração. Então assim, como que funciona o cálculo de horas? A gente sabe que todas as pessoas têm um horário de entrada, ok? Um horário de saída e com intervalo de almoço de 1 hora. E isso vai ter que totalizar 8 horas por dia, certo? Bom, vamos lá. Eu não vou fazer separação de sábado e domingo aqui, porque o intuito é somente a gente compreender as funções, ok? As funções não, as fórmulas. Eu não vou trabalhar com funções. Na verdade, eu vou trabalhar com duas somente, ok? Então vamos lá. Então a pessoa entra às 8, ok? A saída do seu almoço vai ser meio-dia. E o retorno do almoço às 13. E o seu horário para ir embora às 17 horas, totalizando aí 8 horas por dia. Bom, para completar todos esses horários até o 31º dia, basta vocês criar duas linhas, editarem os valores, clicar duas vezes na alça de auto-preenchimento, ela preenche até a última linha necessária, ok? Bom, aqui no total de horas normais, como que vai ser efetuado? Na verdade, é algo muito simples, ok? Aqui vai ser usado somente fórmulas. Nós precisamos da saída do almoço, ok? Na verdade, tem que colocar entre parênteses, porque, na verdade, como que ela funciona? Vai ser a somatória da diferença entre a saída do almoço e a entrada da manhã, e a saída da tarde e o retorno do almoço, certo? Então vamos lá. Então eu preciso da saída do almoço menos o horário da manhã, ok? Por que eu preciso disso, gente? Porque eu preciso fazer 12 menos 8, não tem como fazer 8 menos 12, ok? Porque a pessoa saiu às 12 horas do almoço, entrou às 8 da manhã. Então essa diferença vai dar o horário das 8 até as 12. Mas, abre parênteses novamente, o horário de saída da pessoa menos o retorno do almoço, ok? Isso daqui já vai dar para nós, então, as 8 horas diárias da pessoa. Se eu colocar aqui, por exemplo, que a pessoa saiu às 17h30, ele automaticamente já coloca para mim ali que o total de horas daquele dia foi 8 horas e 30 minutos. Se a pessoa, por exemplo, aqui é o mesmo recurso, tá, gente? Pode só clicar duas vezes. Se a pessoa no outro dia entrou mais tarde, 8h17, então ela terá aqui horas a menos no seu horário de trabalho, tá? Uma suposição que ela saiu do almoço tarde, né? Saiu para o almoço tarde também, né? Lembrando que a saída do almoço, se você acaba ficando com menos, né? Por isso que é obrigatório 1 hora, então isso acaba acarretando como um incremento, tá? Então esse cálculo, por isso que a gente fez saída menos entrada, depois a saída da tarde, menos o retorno do almoço, justamente para poder dar esse diferencial de horas a mais. Tudo bem? Ok. Bom, agora como é que vai funcionar as horas? Nós temos extras e temos atrasos, né? Então assim, as horas extras nós iremos usar a função C. Por que nós iremos usar a função C? Nós precisamos verificar se a pessoa teve 1 hora a mais ou 1 hora a menos. Então a função C simplesmente vai nos falar, porque se, por exemplo, aqui deu 30 minutos, então vai entrar como hora extra, não pode entrar como atraso. Então eu vou usar uma função C, porque na hora de eu autocompletar aqui, isso aqui não pode dar um erro, tem que zerar, ok? Bom, vamos ver na prática. Bom, então a gente tem lá a função C. Então, se o total de horas normais for maior que 8 horas, eu não posso colocar 8 horas aqui. O Excel não consegue compreender isso. Ou você coloca em números normais, ou você pode usar um pequeno recurso que eu acho muito mais útil.
Em outra planilha ou em qualquer lugar que você possa omitir depois, que no caso aqui, ó, eu vou reduzir essa linha, então esse caractere não vai aparecer, mas esse caractere na verdade só está escrito 8 horas, tá? Só é um incremento, mas isso aqui a gente pode pintar ele de branco porque ele não é necessário que ele apareça, ok? Então eu vou fazer, se o total de horas normais for maior que 8 horas, então ele vai pegar o meu total de horas semanais, de horas normais, desculpa, do dia, menos 8 horas. Justamente para poder dar a nossa diferença, ok? Poderia fechar a função C assim? Poderia, só que eu não vou poder fechar a função C. Por qual motivo? Na hora que eu for trabalhar com o total de horas extras. Bom, daqui a pouco a gente vai perceber o que é isso. Eu preciso fazer uma conta, então eu preciso de um valor, ok? Não posso colocar simplesmente 2.00. O Excel não entende, né, a função não consegue trabalhar com esse valor diretamente digitado aqui. Poderia fazer o mesmo recurso que eu fiz aqui? Poderia, tá? Mas a gente pode simplesmente colocar entre aspas, trabalhar como texto, não tem problema algum. E fecha, ok? Feito isso, perceba que aqui nós temos horas a menos. O que foi que aconteceu aqui? Perceberam? Tá? Então, esses horas a menos, ele nos indicou aqui que não teve hora extra, porque realmente a pessoa chegou atrasada. Então, como é que eu vou colocar uma hora extra aqui? Então, por isso, essa importância da função C nesse caso. Tá? Aí ele acrescentou o 00 caso isso fosse mentira, que realmente o x18, né, o total de horas normais, não é maior do que 8 horas, ok? Vocês podem estar se perguntando, mas aqui tem um erro. Não, aqui não tem um erro. Na verdade, o nosso erro foi aqui, tá? Esse valor aqui ele não vai ser movido. Então vocês lembram de aulas anteriores? Nós precisamos o quê? Nós precisamos fixar a célula X14, porque ela não pode ser movimentada, ok? Aí aqui a gente autocompleta a fórmula novamente, ok? Beleza? Nas horas de atraso, funciona basicamente da mesma forma que as funções extras. Porém, aqui nós iremos utilizar o valor negativo. Então, se o total de horas normais for menor que 8 horas, então ele vai pegar o nosso total de horas. No total de horas não, desculpa, vai pegar as 8 horas que são diárias, menos o total de horas daquele dia. Se isso não for verdadeiro, ele vai retornar então para nós 0 horas, ou melhor, nenhuma hora a mais, tá? Vou somente recapitular essa função C. Então, no atraso, se a pessoa realmente atrasou, isso é, se o total de horas daquele dia for menor do que o horário que é previsto de 8 horas, então ele vai fazer o cálculo do horário que a pessoa deveria ter feito menos o horário que ela fez, ok? Se isso não for verdadeiro, ou melhor, se realmente o total de horas daquele dia não for menor do que o horário previsto, então ele automaticamente vai para a função falsa, ok? Belezinha? Aqui do mesmo jeito, vamos fixar a célula X14, ok? As duas. Depois basta fazer o nosso auto-preenchimento, beleza? Bom, aqui embaixo eu só fiz uma somatória simples, tá? Então não precisa de nenhum segredo. Tudo aqui é somente fazer a soma daquela coluna e já era. Bom, somente um detalhe. Na hora de somar as horas, aqui embaixo, né, na somatória, como passa de 24 horas, nós precisamos fazer uma alteração na formatação de célula. Nós precisamos trabalhar com esse tipo de horário, desculpa. Isso aqui é um horário somatório, então ele vai somando as horas complementares, ok? Se eu trabalhar com hora normal, cadê a hora normal? Se eu trabalhar com hora normal, ele não soma, tá? Então ela vai acrescentando dias, na verdade. Então nós precisamos trabalhar com esse camarada aqui, beleza? Bom, as horas extras,
né? As horas extras, ou melhor, o total de horas extras dia a dia é bem simples. Primeiro, a primeira vai ser diferente das outras, prestem bem atenção. A primeira vai pegar o horário daquele dia, do dia primeiro, ok? Já no dia 2, ele vai pegar o valor total do dia anterior, mais o valor total do dia 2, certo? De novo, vamos lá no dia 3. O dia 3 é o valor do total do dia 2, mais o total de hora extra do dia 3. E assim por diante, aqui a gente já pode autocompletar. Okay? Então, uma suposição que nesse outro dia aqui, ele saiu às 18h05, certo? Então, perceba que a partir daqui que ele faz a contagem. Isso é muito importante, tá? Tome muito cuidado justamente nessas duas primeiras células. A primeira célula, ela simplesmente repete a quantidade de hora extra do primeiro dia, e a partir da segunda célula é o dia anterior, certo? O total do dia anterior, mais o total de hora extras do dia corrente. Beleza? Certo? Espero que não tenha sido tão complicado assim de compreender, ok, gente? Bom, eu fiz uma outra aqui, e ela na verdade é um valor de 12 por 36, certo? Também não é muito difícil, então vamos lá. Uma suposição que a pessoa entra à noite, certo? Acabei não colocando a data, o horário aqui, né? Não coloquei. Tá, então vamos lá. Uma suposição que a pessoa ela entra às 7 horas. Opa. Beleza. Então a pessoa entra lá às 7 horas da noite, ok? E o horário de saída dela vai ser às 7 da manhã. Beleza? Bom, como que a gente vai fazer o cálculo total das horas normais, sendo que o horário de entrada ele é maior, certo? Então 19 é maior do que 7, ele é maior do que o horário de saída. Nós temos um grande problema aqui, né? Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, porque a pessoa entra no dia 1º, a pessoa entra às 19 e sai no dia 2 às 7, né? Então assim, o cálculo será feito no dia 2, não pode ser feito no cálculo do dia 1, a não ser que você tenha o valor, no caso aqui, né, da saída dele do dia 30 do dia 31, né, de janeiro. Enfim, bom, aqui embaixo a gente vai precisar de criar, como eu criei aqui, né, que eu posso deixar ele em branco, como eu falei para vocês, porque isso aqui não é necessário, né? Eu criei aqui alguns marcadores, 19 horas, 7 horas, e aqui 12 horas que é para poder fazer o cálculo das horas extras ou de atraso. Bom, então aqui que nós temos, abre aspas, o parênteses duas vezes, nós vamos ter o valor da hora que ele tem que entrar menos a entrada da manhã, justamente para poder saber se o cara chegou atrasado ou não, ok? Mais a saída dele, ok? Menos o horário que ele realmente deveria ter saído. Então perceba que eu trabalhei aqui em um conjunto em horários alternativos, em horários alterados, né? Na verdade invertidos. Não é? Ele vai fazer o cálculo do horário que ele deveria entrar menos o horário que ele realmente entrou, mais a somatória do horário que ele saiu menos o horário que ele deveria sair, para eu poder ter a marcação daquele dia, certo? Fecha o próximo parênteses, o resultado dessa somatória mais, abre parênteses de novo, o horário que ele realmente deveria ter entrado, tá, marca aí meu querido, menos o horário que ele realmente deveria ter saído, certo? Deu realmente 12 horas. Então vamos lá. Então a suposição que o cara tenha entrado atrasado, 19h30, certo? Então deu lá 11 horas e 30 minutos. Uma suposição então que ele tenha saído mais tarde, isso é, no caso, hora a mais, certo? Beleza? Então vocês viram que para trabalhar 12 por 36, não é? No caso, não é bem 12 por 36, mas se alguém entrar
no horário que seja maior do que a saída, nós precisamos de fazer esse pequeno jogo de fórmula, justamente para ele poder somar a diferença entre entrada e saída invertidas. Beleza, gente? Eu espero que não tenha sido uma aula muito chata. Espero ter sanado algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo para a gente poder preparar uma próxima aula. Tudo bem? Então, até a próxima!